que nós temos é a continuação da palestra O Mediador, porque precisamos de firmar bem isso, para que você, a partir de então, comece a desfrutar disso e fazer isso correr, porque os filhos precisam de ser mediados. E eu digo para os irmãos que é um crescimento também do meu ministério, porque até então o entendimento que a gente tinha lá de 1 Timóteo 2, de 5 ao 7, seria para um. E nós vimos que são 3 etapas. E nessas 3 etapas o mediador estava. Paulo é mediador? Em tese, sim. Por quê? Porque ele que trouxe o evangelho que ia ser usado pelo mediador para mediar. Então ele está dentro desse contexto. Porque se não fosse Paulo, não teria como Jesus Cristo, homem, manifestar na terra e fazer a mediação. Não teria como. Então é necessário que nós vejamos Paulo como um instrumento, uma ferramenta ímpar para isso. Porque foi através da sua pregação que houve a manifestação de Jesus Cristo na terra. Jesus Cristo homem. Para a etapa gentílica, porque para a etapa judaica foi quem? Jesus de Nazaré, o Filho do homem. O Filho do homem. Como mediador, resgatando os nossos irmãos judeus da maldição da lei, da condenação, trazendo-os novamente em comunhão com Deus. Porque o judeu abençoado, como nós falamos, são os filhos escolhidos. Nós devemos muito aos judeus, porque foram anos e anos deles na terra debaixo da lei, de séculos até, para poder preservar um dia em que nós gentios íamos adentrar também nesse reino e reconhecer o nosso Deus em nossa vida e a nossa vida em Deus, porque até então nós estávamos totalmente apagados das manifestações do poder de Deus na terra. Então, após essa manifestação de Jesus de Nazaré, vem Paulo, prepara o campo que é chamado fundamento, para que a edificação venha, quer dizer, o crescimento nosso no conhecimento de Deus. Porque o que destrói o homem não é o diabo. O que destrói o homem não é o pecado. O que destrói o homem não são as doenças, mas é a falta de conhecimento. Como diz em Oséias 3, 4, ele diz, meu povo está sendo destruídos, porque eles faltam o quê? Não é diabo. Não é pecado, não é inferno, não são os erros em si, mas é o que? A falta de conhecimento. Porque ele diz, porque tu, sacerdote, desprezastes o conhecimento. Então a apostasia, ela se manifestou com uma mente demoníaca dos líderes, não anunciando o evangelho de Paulo, as suas 14 epístolas. Então isso trouxe destruição, novamente, para o povo judeu e para os gentios, que em Paulo começaram a degustar o reino de Deus. Começaram a experimentar o melhor de Deus, e quando ele morre, vem os lobos vorazes, os líderes, com os discípulos de Jesus de Nazaré, que não entenderam Paulo, a graça de Deus, e assim inseminaram o chamado evangelho da circuncisão, que era para os judeus, e meteram alguns gentios no meio, e começou a desgraça toda. Então, a manifestação de Jesus Cristo, o homem, veio para reparar tudo isso, veio para mudar tudo isso e mostrar novamente para o povo que Deus é por nós, e que há uma glória para manifestar nesses últimos tempos, incomparável a tudo que já aconteceu no passado, quando Deus agia na terra, no meio dos homens. E agora ele dá continuidade, não em Deus
Jeová, Yahvé, El Shaddai, não, mas em Cristo Jesus, homem, na terra, trazendo a revelação. E nós temos como base o nosso texto lá em 1 Timóteo 2, de 5 ao 7. Eu quero falar isso repetidamente, porque isso eu aguço a mente de vocês novamente a esse assunto, que é tão rico e que traz muita glória de Deus sobre você, sobre mim, sobre toda a igreja. Ele vem dizendo: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, a qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então, quando Paulo entra aqui trazendo esse mediador novamente, ele estava já com uma visão não mais no judaísmo e nem nos judeus, que já não era mais Saulo, agora é Paulo. E ele vem dizendo mestre dos gentios. Então, esse mediador que viria agora, dito por Paulo, ele viria para mediar os gentios. Ele ia fazer com esses gentios entrasse numa glória sobre modo excelente de Deus. Só que seria para um futuro. Ele teve alguns gentios, lógico, ele veio para eles, mas esses gentios não desfrutaram muito, porque Paulo viveu um tempo na terra, depois foi decapitado pelo sistema religioso da época, e os gentios não tiveram mais ninguém para comunicar a eles, porque até os próprios discípulos de Paulo abandonaram este evangelho, mas era necessário, porque teria que completar o quê? A apostasia, porque uma glória maior viria 2000 anos depois, para nós, a igreja gentílica, já sobre todas as nações, porque aqui as nações eram poucas ainda no tempo de Paulo, não tinha tantas, eram poucas nações sobre a terra, e essas nações teriam que se multiplicar, esse povo teria que se multiplicar, porque Deus tinha uma visão para o gentio em grandes números, que eu vejo que já eram espíritos e teriam que nascer no ventre de uma mulher. Porque seria a porta aberta para eles entrarem na terra no reino de Deus. Então era necessário que isso acontecesse. Deus tem a sua loucura, e a loucura de Deus é maior do que qualquer sabedoria humana. Não é verdade? Esse é o plano, é o propósito de Deus. E você entendendo isso, abençoado, entrando debaixo desse conselho, aí você experimenta o melhor. Quantos recebem isso? O melhor. Então, a mediação é feita só com as cartas paulinas. Não tem outra forma de mediar. Quer dizer, trazer um crente do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Império das trevas quer dizer o quê? Desconhecimento. O império do desconhecimento. Então seria um império. E qual que é o império do desconhecimento? A religião. Porque a religião é dominada por quem? Pela teologia. E como eu disse para os irmãos, a teologia é um laboratório aonde homens, com a sua sabedoria humana, com respeito à Bíblia e à religião, colocou Deus ali no seu laboratório. E ali eles começaram a decidir tudo com respeito a Deus. Criaram até a Augusta Trindade. Onde que eles acharam essa Augusta Trindade? No laboratório. Aonde cada teólogo, na sua mente doentia, diz: não, eu concordo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma manifestação. O Filho que nasceu da mulher, Jesus de Nazaré, então ele é o Filho, e tem o Pai, que é Deus, mas eles são deuses. Eles não conseguiram entender que aquilo não é
o Deus Trino, mas é o Deus único em manifestações. E criaram a Trindade. Isso inseminou no mundo todo. Todos os países do mundo que tem a Bíblia já diz, em nome do Pai, o nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Augusta Trindade. Isso foi criado pelo quê? Pelas mentes doentias, na apostasia, criada pela teologia para descobrir quem é Deus. E ali também começaram a descobrir muitas coisas, que se tornaram, muitas delas, heresias, confusões de mentes doentias na sabedoria humana, querendo alcançar Deus, desvendar Deus. E como nós falamos, Deus não se deixa ser conhecido, Deus se revela. Deus se revela, Ele não é um ser para ser descoberto em laboratório de sabedoria humana, totalmente ferrada. Que são sábios, se fossem sábios mesmo, o mundo não estaria como está. Porque a sabedoria se usa para o bem. E nós vimos que eles cometeram muito o quê? Mal. Um país querendo destruir o outro, governantes, né, querendo aniquilar o outro, as cruzadas, né? As cruzadas do Império Romano, grego, da grande meretriz Igreja Católica, com seu Papa na frente com as suas bandeiras, defendendo a guerra, a mortalidade, a mortandade. Onde vai a cruz vai a espada, justamente. Essa era a visão romana, né? Da Igreja Romana, é isso, que se tornou a grande Igreja Católica, mãe de todas as outras denominações, porque carregam a mesma doutrina. Tem a Augusta Trindade, tem pedir perdão pelos pecados, tem a ceia do Senhor, tem o ensino de batismo, fé em Deus, que nós sabemos que tudo isso é o quê? Rudimentos, são coisas primárias, que não tem valor para a igreja gentílica, que Deus separou antes da fundação do mundo para serem o quê? Santas. Santa e irrepreensível perante Ele. Então nós somos um povo diferenciados. E Paulo, vendo esse monstro desse sistema sendo criado, ele viu que não teria como, depois dele teria que acontecer a apostasia. E foi durante 2000 anos. De Paulo até a manifestação de Dr. José Luiz, o edificador, o outro, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,10, né, ele diz, segundo a graça que me foi dada, como perito arquiteto, lancei o fundamento. E outro edifica, um perito, outro arquiteto, e outro edifica. E outro sobre-edifica, um perito arquiteto também, alguém conhecedor de bases, para dar à igreja uma vida abundante na terra. Porque a visão toda é o que? A igreja amada de Deus, essa é a visão. Tudo se culmina na igreja, porque toda a glória de Deus é sobre a igreja. E esses laboratórios que funcionam até hoje, laboratórios, eu vou dizer, como era lá de Hitler, os campos de concentrações, aonde tinham os cientistas loucos lá, né? E inventavam venenos para matar o povo, para exterminar. Assim eu vejo o sistema religioso na apostasia ainda, com a sua mente doentia, criando destruição para o povo. E o povo está vivendo mal. Então, abençoados, você e eu temos esse privilégio agora, né, de conhecer uma matéria que nos salvou desse momento difícil na terra. Por quê? Porque quando manifesta em Dr. José Luiz essa graça, e é revelado ele a manifestação de Deus na terra, na sua vida, que é Jesus Cristo em um homem, porque Jesus Cristo é uma manifestação. Lá em Hebreus ele diz que é sabedoria e poder de Deus. Cristo, sabedoria e poder de Deus, aonde? Na terra, para que possa resgatar
como ele diz aqui, né, a qual a si mesmo se deu um resgate por todos. Então ele se deu para resgatar a igreja por todos. Por todos os filhos na terra, aonde eles estão vivendo uma informação totalmente desajustadas. Heresias e heresias entram no meio do povo. Porque estão ainda com seus laboratórios ativos. E o povo, por 2000 anos, ouvindo essa má informação sobre Deus, ficaram impregnados a ponto de quando você diz para eles, você é um abençoado, ele surpreende. Ele surpreende, eu abençoado? Você é louco. Porque ouviu durante 2000 anos que nós somos o quê? Amaldiçoados e não abençoados. E sempre buscando bênção e dizendo, Deus te abençoe. E agora nós trazemos uma informação, que Deus não abençoa mais, porque em Cristo, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Isso é loucura. Isso é loucura. Loucura para os que se perdem, que são os crentes que estão perdidos, porque estão sendo guiados por esses malfeitores. Então, Paulo levanta como esse arquiteto, perito arquiteto, forma as suas 14 epístolas de Paulo, recebida ali no terceiro céu, e traz essa instrução agora para nós, os gentios, através de Jesus Cristo, homem, que é uma manifestação de Deus na terra. Então, e essa manifestação é aonde? Essa transformação é aonde? Essa mudança é aonde? Na mente. Por isso que nós não temos o nome de igreja. Nós somos a igreja, mas nós não temos essa heresia trazida pelo sistema religioso em seus laboratórios teológicos, dizendo que vamos à igreja. Não, não vai à igreja, nós somos a igreja. E a igreja vem aonde? É um centro educativo, um local aonde se educa as pessoas. Um centro educativo da ciência de Cristo, que é o quê? A graça dele. Nós somos a ciência de Cristo na terra. Você recebe isso? Vocês são portadores dessa ciência. Então nós precisamos dessa ciência se espalhar sobre a terra através de nós, abençoados. Com essa revelação da sobreedificação. Nós temos a mente de Cristo entre nós. Então essa mente instruidora fará correr esse evangelho até os confins da terra. Para o quê? Edificação? Não, para a sobreedificação. Então, tudo é na mente. E na mente precisa de tudo ser o quê? Renovado, porque recebemos umas informações más e malignas, aonde vemos Deus lá no céu e precisamos de ter os nossos olhos iluminados para conseguir enxergar Deus na terra. Até nós mesmos. Por quê? Ao partir o nosso apóstolo, Dr. José Luiz, que era a manifestação de Jesus Cristo, homem na terra, nós achamos que Jesus Cristo, homem, foi embora. Porque morreu o véu, acabou, todo mundo, agora é só esperar. Vamos assentar e aguardar. Olha, o próprio apóstolo disse que Deus não é véu. Olha, Deus não está preocupado com o véu. Deus está preocupado, está ocupado com a igreja. Porque se você começa a ver o véu, quando manifesta um outro véu, você não aceita. Foi o que aconteceu. E todo mundo começa a ver aquele véu como Deus, sim, mas com uma manifestação, por um tempo. Por um tempo. Não foi o que Paulo diz? Lá em Romanos ele diz, no dia em que Deus, através de Jesus Cristo, julgar as intenções, o segredo dos homens, segundo o meu evangelho. Então quem vai pregar vai ser quem? Jesus Cristo, que é o quê? Uma manifestação de Deus na terra, sabedoria e poder. E esse homem terá uma sabedoria tanto para falar, que vai contradizer tudo na terra com respeito a Deus.
E os homens temem essa manifestação, porque ela fala com sabedoria, com entendimento, com revelação, que os coloca no chão. E por isso perseguem. Porque quando você não consegue combater aquilo que está te chamando a disciplina, dá raiva, se você não submete aquilo. Então essa manifestação é poderosa porque ela entra onde? Na mente. E tudo que for renovado na mente não tira mais. Porque a nossa mente é o quê? O nosso espírito. Por isso que é importante você saber disso, porque cada atitude que você toma é aonde? Seja ela sábia, toda atitude sábia, ela leva um tempo. E a repentina é humana, animal e demoníaca. Quando você toma aquelas atitudes, tem hora que a gente tem que ser rápido para tomar algumas decisões. Mas esse rápido tem que caber uma análise, para você não tomar decisões precipitadas. Assim é, abençoado? Então você, com essa sabedoria, te ensina e te capacita na mente que tudo está no controle. Que você não precisa tomar decisão rápida nenhuma, porque tudo está no controle de Deus através da cobertura angelical trazida por Jesus Cristo, o homem. Pode demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e enquanto for necessário, você nessa atitude, os anjos detêm tudo, para quando você tomar a decisão, você tomou uma decisão sábia. Tomou a decisão sábia, e as coisas vão acontecer a seu favor. Assim é? E tudo é onde? Na mente. É a sua mente que te controla, não são os seus impulsos. Põe isso na tua cabeça. É a tua mente que decide. Impulso é algo que é causado no corpo. Se é tomada pelo Espírito, vai ter impulso, mas no momento e na hora certa. Você não vai tropeçar, para depois não chorar na cama, que é lugar quente. Para que eu fui falar aquilo? Por que eu fui fazer aquilo? E agora? Até voltar o mal que você e eu fizemos no lugar demora um tempo e causa alguns prejuízos. Você vai refazer? Lógico, mas não cabia aquilo se nós tivéssemos analisado na mente espiritual aquela decisão. Decisão precipitada traz consequências danosas. Assim é? Então, com essa mediação, a nossa mente, que agora é a mente espiritual, que é a mente sábia. A mente espiritual é mente sábia, assim é, abençoado. Sabe o quê? Sábia quer dizer, ela é sabida de tudo. Ela não tem dúvida. É fé. Fé sem dúvida. Fé você age e a coisa acontece. Então eu costumo, para tomar qualquer decisão, dormir umas 2, 3 noites. Quando é uma decisão séria a tomar. Tem coisas rápidas que você toma decisão rápida, mas tem coisas sérias que você tem que dormir pelo menos umas 2, 3 noites, para você ver se aquilo está encaixando mesmo. Porque depois de tomar a decisão, talvez você vai sofrer muito para refazer aquele mal precipitado. E com a mente de Cristo você consegue acomodar. Porque ele diz lá em Hebreus 12, 14, olha aqui para você ver. Segui a paz com todos e a santificação. Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o que santifica? A palavra, aonde? Na mente, não é no corpo. Porque tem-se uma ideia aí de santo, é aquele que tem umas vestes, né? Já viu a grande rameira? A grande rameira usa umas batinas, né? Como é que chama? Aquelas estolas, né? Sacerdotal. E o impostor lá veste aquilo, né? E anda no meio do povo, e o povo olha e diz, ó, um homem santo aí.
Você sabe por quê? Por causa da vestimenta dele. A vestimenta dele. Ou então, numa fotografia, uma auréola na cabeça quer dizer que aquela pessoa é santa. E não é assim, pessoal. Santificação é atitude, é aonde? Na mente espiritual. Você tem a mente espiritual e tem a mente carnal. Quando é que você usa a mente espiritual? Quando você congrega e ouve o mediador, fazendo mudanças na sua cabeça. Mediar quer dizer mudar de um lugar para o outro. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você tem que estar totalmente transportado. As suas atitudes, reações, pensamentos, sonho, visão, tudo, aconselhamento, expressão, sai do império das trevas, que é o que? O império da religiosidade, onde você fala, vai com Deus, Deus te abençoe, Deus me perdoa os pecados, Deus faça isso, Deus faça aquilo, guarda o meu filho, guarda a minha esposa, guarda os meus negócios, eu vou lá na igreja tal buscar uma bênção. Isso é império das trevas. É um império que foi criado desde o sistema da grande rameira católica, todas essas denominações virou um império, irmãos, onde eles determinam a Deus. Pode deixar, você veio aqui, você vai sair abençoado. Isso é império. Ele está determinando para Deus o que tem que ser feito. Só que é o império das trevas, do desconhecimento. E transforma você para o reino, para o império de Cristo, aonde te media, e ao mediar você se sente uma nova criação, abençoado, completo, perfeito, autossuficiente, porque a sua suficiência veio para nós. Você sente uma pessoa totalmente diferente. Esse é o império do Filho do seu amor, que é quem? Jesus Cristo, homem. E nós estamos criando esse império aqui. Aliás, já foi criado. E vai espalhar isso, meu irmão, com a vontade. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Para ver Deus, você tem que ser mediado a paz e a santificação. Por quem? Jesus Cristo, homem. Onde apresenta todo homem o quê? Perfeito e completo. Sem a qual ninguém verá Deus. E eles estão vendo Deus aí? Não, eles estão vendo diabo. O império das trevas põe você para ver inferno, diabo. Meu irmão, isso é demônio. Isso é demônio. Ih, já senti aqui no meu espírito. Estou até arrepiado. Estou arrepiado aqui. Isso é demônio que entrou na sua casa. E ele entrou por essa pessoa. Ouça aqui, ó. Ele assim entrou por essa pessoa. Quem que entrou na sua casa? Esse é o imperador dos impérios. Os colaboradores do império. Olha, eu estou sentindo que você recebeu alguma visita lá. Aí a pessoa, eu recebi mês passado a visita lá. Então foi por ele que entrou esse demônio na sua casa. Olha que desgraça. Não é assim? O império determina, e eles determinam o diabo na sua casa, para eles invocar Deus, para Deus exterminar aquele demônio que está na sua casa. Isso é império das trevas. Isso é império das trevas. Usa Deus para massacrar o diabo. Porque o diabo é o que faz a festa no meio deles. A vida é interessante porque o diabo está lá e eles têm que amarrar o diabo. A igreja sem diabo não apresenta o poder de Deus. O poder de Deus é baseado em cima do império das trevas, que diz que o diabo está na sua casa ou na igreja. Você chegou com o diabo, eles expulsam demônio. Se não manifestar demônio na igreja deles, não existe Deus. Que loucura. Isso é chamado império das trevas. E o Senhor nos libertou desse império, abençoado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos numa glória que nós não enxergamos demônio, nós enxergamos a glória de Deus em tudo. Em tudo nós enxergamos a glória de Deus. Em tudo.
Em tudo é a glória do Senhor. Nós vimos Deus em todo lugar, porque os olhos do nosso entendimento, quer dizer, da mente foi o quê? Iluminado. Diga, minha mente foi iluminada. Romanos 12, 2, olha aqui. E não vos conformeis com esse século, império das trevas. Esse século é império das trevas. Não entra na forma dele, não. Não vos conforma com ele, não entra na forma dele. Mas transformai-vos pela renovação da vossa... O que é transformar? É sair do império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor. E agora nós não falamos mais a linguagem do império das trevas, falamos a linguagem do império do Filho do seu amor, que é o que? Você diz ao levantar, hoje é o melhor dia, me declaro curado, sarado da cabeça à planta dos pés, me declaro hoje reinando sobre a situação, hoje eu recebo a manifestação da materialização da minha riqueza em Cristo. A linguagem começa a mudar. Anjos, trabalha a meu favor. Anjos, me livra dos homens maus e perversos, porque eu sei que a fé não é de todos, porque quem está no império das trevas, nas religiões denominacional, não tem fé. Não tem fé. Quem está no império das trevas não tem fé. Eles têm fé em Deus, mas o dom de Deus não está sobre eles. Apesar de serem filhos, não estão, porque eles estão sendo guiados por imperadores cruéis, abençoados. Homens maus e perversos com as suas teologias, aonde manobra a mente dos filhos de Deus. Então você saindo desse império com a mente renovada, traz o que? Transformação no corpo. Você agora começa a falar diferenciado. Tem as situações? Tem. Mas sobre elas somos mais que... Você não precisa de mim para te abençoar, chamar você para receber uma oração, para te fazer escravo meu através da oração. Você sabe que o império das trevas usa isso aí, a oração? Que é uma bênção de Deus, não do judaísmo, não a oração judaica, a oração da graça aos gentios, que é uma confissão, mas eles usaram essa palavra porque eles dizem o seguinte, fico vendo nos programas, temos muitos programas evangélicos, né, na televisão, aquilo é o império das trevas, onde eles dizem o seguinte, olha, depois da palavra, irmão, vamos trazer uma palavra, vamos fazer isso, isso e aquilo, mas no final, não desliga, no final estaremos orando por você, para abençoar sua família, olha que coisa bonita, para abençoar os seus filhos, abençoar os seus negócios, orar para que você seja curado, que o demônio saia da tua vida, vamos estar aqui orando. Então você não ouve a palavra deles, mesmo porque elas são muito ruins, mas você está de olho no quê? É no final, que é a oração, aonde ali eles conseguem prender você, te amarram, porque você passa a ser dependente desse imperador das trevas, detetor de o quê? De um mal que te aprisiona. Eu não preciso de orar para você, e nem você precisa de orar para mim. Você ora para você, eu oro para mim. Por quê? A mente de Cristo está entre nós, e o poder que está em mim está também em você. Você depende de mim só para quê? Te mediar cada dia através desse evangelho, te instruindo, mostrando que você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, meu irmão. E quando o sistema no seu império maquina contra o povo, o negócio deles é oração. Porque oração aprisiona, faz você depender de mim. Não, eu gosto do pastor Mourão. O pastor Mourão que tem uma oração poderosa. Aí ele já vem igual um cordeirinho. Ora por mim, pastor. Quer que a carinha, pastor, ora por mim, ora por mim. Minha família, pô, você está alienado mesmo. Vem cá que agora eu vou tomar tudo que você tem. Vou fazer uma oração poderosa. Vem cá, irmão. Vem cá, irmã. Vem cá. Na hora que você põe a mão nela, ela está tão deprimida,
tão angustiada que quando você põe a mão dela, ela cai. Ela cai, ó. A depressão está tão violenta, a angústia, a dor está tão violenta, que quando ele pensa, não, aquele pôr a mão em mim, eu vou sentir o poder de Deus, pá, e cai pro chão. Aí todo mundo, glu, 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 glu. Aleluia! Hey! Aí o cara se sente o poderoso, não é isso? E uma dominou ela e todos que estão ali agora. Então você não sabe andar com as suas pernas mais, você vai andar com a perna daquele impostor que orou por você. E você depende da oração dele. E você não depende de mais ninguém, meu irmão. Se alguém está em Cristo, é nova. Você tem a bênção de Deus na sua vida que te coloca independente, meu irmão, com Deus. Então, e não vos conformeis com esse império das trevas desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, recebendo nova informação, para que experimenteis. Então veja bem, para você experimentar algo bom de Deus, você vai ter que sair do império das trevas da religião, senão você não vai receber. Os nossos irmãos crentes, nas suas demoniacionais, não vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, enquanto não se libertarem desse império das trevas, não deixarem ser mediados. Eles podem falar, mas quem é você? Quem é você? Eu estou na igreja há 40, 50 anos, eu também. Eu não sou paraquedista, eu não cheguei aqui de repente não. Fui pastor do sistema demoniacional. Trouxe muito demônio na cabeça das pessoas. Orei, era chamado o poderoso para expulsar demônio. Os demônios tinham medo de mim, me buscavam em casa, me buscavam na minha casa, eu lá com a minha família, me buscavam lá porque os pastores lá não conseguiam expulsar o demônio. Eles diziam, vai lá, busca o Márcio Mourão, o pastor chama ele que é poderoso nisso. Eu tinha que deixar meu pijama, pôr minha roupa e ir lá expulsar o demônio. Que poderoso que eu era, hein? Que tristeza. Então eu conheço bem isso, abençoado. Eu não sou navegador de primeira viagem, não sou não. Eu conheço bem esse sistema. Estudei nos seminários teológicos deles e fui considerado da turma que eram 4 ou 5 turmas que estavam formando. Eles escolheram a mim como preletor deles. Então eu era o melhor entre eles. E era cheio de pastores lá e diz, não, pega lá o Mourão, o Márcio Mourão, ele que é bom para pregar. Eu era chamado pregador eficaz lá no meio deles. E então, quer dizer, não sou desconhecedor em nada do sistema, pelo contrário, conheço bem. Vi muitas manobras, muitas maquinações. Então hoje a gente sabe aonde nós estamos mexendo. E agora, para você perder isso, eu tive que passar por esse versículo aqui, ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Então a visão era transformar onde? Na mente, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então depois que eu deixei o sistema, aliás, que me arrancaram do sistema e me transportaram para o reino do Filho, por Jesus Cristo homem, pela uma manifestação de poder na terra, eu comecei a experimentar qual seja a boa, agradável e a vontade perfeita de Deus na minha vida. Então, como eu me sinto bem, eu tenho que libertar os outros. E assim você também. Assim é? Lá em Romanos 8:10, olha aqui. Tudo é na mente, diga mente. Por isso você tem que me ouvir, abençoado. Se o sono vier, você diz assim, está amarrado o sono. Não amarra o diabo, não, amarra o sono. Porque o diabo não existe, ele já foi destruído por Jesus há 2000 anos atrás na cruz do Calvário.
Porque aqui em Romanos 8:10, olha para você ver, olha, Hebreus 8:10, ele diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias. Então conta uma história que depois dela haverá uma glória sobre modo excelente. Diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis. Aonde Deus imprimiu a sua lei em primeira mão? Nas tábuas de pedra. Era algo externo, onde Moisés usou que foi adicionado para punir o transgressor, que era o Filho de Deus, o judeu. Não é isso? Então ele diz: as escreverei, as imprimirei, né? Vamos ler de novo. Porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel. Então havia uma aliança nova aí. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, diga mente, não é pedra, é mente. Não é pedra, é mente. Crente não é pedra, é mente. Não é algo externo, é algo interno, que muda os pensamentos e atitudes dos homens na terra. Na sua mente imprimirei minhas leis. Aqui o profeta estava falando para o futuro. Depois daqueles dias, era um futuro. E eu acredito que foi agora. Você também? Porque quem está falando é Paulo, e Paulo já estava trazendo as suas 14 epístolas. Estava trazendo a graça. Então ele diz: e na sua mente imprimirei. Por isso nós lemos lá: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da... Então vai imprimir aonde? Na mente, para sermos o quê? Renovados. Nos nossos pensamentos. Também sobre o seu coração as inscrevereis, que serão o quê? Atitudes. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Então aqui Deus estava apontando uma atuação dele para uma ação dele na terra, para que eles possam sentir que Deus é Senhor dele. Abençoado, você sente que Deus é o Senhor da tua vida? Desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, você sente que Deus é Senhor, Ele está no controle de tudo na sua vida? De vez em quando a gente dá uns escorregões, não dá? Ei? Os escorregões que a gente esquece que Deus está na vida da gente e diz: e agora tudo está bem. Você já emenda. Quando você fala assim: e agora tudo está bem. Porque eu serei o seu Deus. Isso aqui é sério. Jesus Cristo, homem. Se você não vê Deus aqui na terra, você não vê Deus. Porque Deus só atua na terra. No céu, antes, Paulo, que teve que ir lá no terceiro céu, para buscar o que? Uma revelação que o céu estava se unindo com a terra. Então Paulo teve que ir ao terceiro céu. Mas depois que Paulo foi para lá e trouxe todas as joias de Deus para a terra, acabou. Hoje não tem terceiro céu. Hoje tem o que? A unificação do céu com a terra. Então Deus agora está na terra. Ele está na terra. Não é assombração. Agora é homem. Não é assombração. Oh Deus. Oh gente, Deus está no nosso meio. Que maneira que você está falando. Cadê ele? Está aí, cadê? É espírito? Não vejo. Pera, então como é que ele está no nosso meio se eu não o vejo? Se ele diz: cantar-te-ei no meio da congregação, andarei e habitarei entre vós. Então Deus tem que estar aqui para você falar que é de Deus. Ele diz: eu serei o seu Deus. Então ele tem que se manifestar, porque aqui ele já estava no espírito. Quando ele fala eu serei meu Deus, é porque ele estaria na terra, e eles serão o meu povo. Porque o povo está onde? No céu ou na terra? Na terra, meu senhor. É aqui que é a grande festa. Por isso que veio a manifestação de Jesus Cristo, homem, trazendo as riquezas. Porque não se pode
trazer a revelação das 14 epístolas de Paulo, a não ser por meio de Cristo Jesus, homem. Não tem jeito. Ninguém entende, porque, como nós falamos, as 14 epístolas de Paulo é revelação. Não é Apocalipse. Apocalipse é livro de confusão, aonde João viu todos os deuses da mitologia grega, que no trânsito ele trouxe todas as figuras que ele viu em Apocalipse, nada mais, nada menos que o quê? As figuras da mitologia grega, dentre elas o dragão. Dragão é mitologia grega. E ele viu o dragão. Ele viu o bicho com 10 cabeças. Errou. Isso é tudo mitologia grega. Não tem valor para nós. Nosso negócio é as 14 epístolas. Assim é, pessoal? Então vamos lá. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então começamos a entender que estamos em uma nova aliança aqui, mediada por Jesus Cristo, homem, com superiores promessas. Diga, superiores promessas. Porque para os judeus foi uma promessa. Para nós gentios é o quê? Superiores promessas. Você crê nisso? Olha, isso é aonde? Na mente. Como que você anda? Você anda se vendo como um pobre ferrado? Desprezado? Perdido, angustiado? Ou você se vê como rico? Padre! Então, abençoado, começamos a entender que estamos numa nova aliança. E nessa nova aliança há superiores promessas. Promessas são o quê? Materiais. Promessas estão matéria, porque a igreja está onde? Na terra. Promessa para quando você morrer, meu irmão, você não precisa de promessa mais, você já morreu. Promessa é para a terra. E para a terra fala sobre o quê? Vida boa, regalada, prosperada, enriquecida. Isso que é para a terra. Não existe outra coisa para a terra, a não ser isso. Tem muitos que dizem, não, mas eu tenho as mansões celestiais. Te enganaram, rapaz, sai dessa. Mansão celestial é na terra, onde mora os celestiais. Você é um celestial? Então você tem que ter uma mansão, quer dizer, uma casa boa, aonde os celestiais moram. Isso quer dizer mansões celestiais, é para os celestiais. Nós somos um povo celestial, assim é? Pertencemos aos céus, aonde? Na terra. Assim é. Então aliança é compromisso, né? Começamos a entender essa nova aliança por Jesus Cristo, que está mediando lá em Romanos 8, 6 ao 8. Vamos ver aqui. Bom, instrução depende de mente, paciência para ouvir. E aqui nós somos um povo paciente para ouvir, assim é? Você vai aprender só desse jeito, não tem outra forma. Vem dizendo aqui, Hebreus 8, 6 ao 8, como mediador, Jesus Cristo homem. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também o quê? Mediador de quê? Superior aliança. Então, quem vai te levar à superior aliança? O mediador. Quem? Jesus Cristo, homem. Através do quê? Conhecimento. Aqui eu estou lendo o Novo Testamento. Testamento é o quê? É algo que é lido por um juiz, por um oficial máximo, que foi deixado por alguém muitas riquezas, e naquele testamento estão o nome das pessoas e as riquezas deixadas para ele. Então o testamento é aonde cita, aonde você se encaixa no testamento e quais são as riquezas que foram deixadas para você. Que são as heranças, as riquezas, o ouro e a prata, casas construirão, diz lá em Deuteronômio, viverás arregalado. Então no testamento está sendo citado para você. E nessa nova aliança está sendo dita qual é as promessas, quer dizer, qual é a sua herança
para essa glória agora. Você está disposto a ouvi-la? Se você dormir, você vai perdê-la. Hein? Como é que diz? O quê? Passou o bonde, meu filho. Você dormiu, perdeu. Você vai ter que esperar próximo agora. Quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Tem promessas para os gentios aí. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, qual foi a primeira aliança? A lei. E ela era com o quê? Defeito. Então, todos os crentes estão defeituosos. Não é verdade? Todos estão defeituosos. Não anda corretamente na sua mente. Porque eles estão na primeira aliança com defeito. Todos que estão debaixo da lei, praticando ensino de batismo, fé em Deus, imposição de mãos, busca de Deus, batismos, ceias, estão defeituosos. É o império das trevas, criando defeituosos, e todo defeituoso, o que ele é? Dependente. Não é verdade? Então criaram muitas pessoas defeituosas para irem no pronto-socorro que eles dizem espiritual, que não é carnal, para receber oração poderosa, unção com óleo, água. Olha, levar água para casa, rosa ungida para casa. Estão querendo consertar aquelas pessoas com ferramentas erradas, que se tornam mais defeituosos e mais necessitados. Então Paulo diz, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, que é a lei de Moisés, o Pentateuco de Moisés, onde as igrejas atuam ainda, buscando Deus, buscando bênção, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Então, por que buscou lugar para a segunda? Porque a primeira lei era o quê? Defeituosa. Não perdoava ninguém. Não aperfeiçoava ninguém. E assim nós vemos os crentes sofrendo angústias, dores, heresias e heresias adentram no meio deles. Os impostores que não são pastores e não são filhos de Deus, agride a mente do povo de Deus, colocando eles mais ferrados a cada dia. E abusam deles, comercializam eles, abusam deles, abusam com vontade, meu irmão. Eu conheço cada abuso que esses caras tinham que pegar, pena de morte, nem era 100 anos de cadeia, era pena de morte, porque eles são abusadores, porque eles estão ativados na aliança primeira que é com defeito. 8, e de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque Deus nunca tirou os olhos dele sobre o povo dele, os judeus, nunca, abençoados. E isso aqui transferiria para quem? Para nós, os gentios. Então a aliança é compromisso. Deus fez a aliança, não é nós que fizemos a aliança com ele, não. Eles falam assim, faz aliança com Deus. Ué, você querer fazer aliança com uma mulher que não te quer? Você fazer aliança com um homem que não te quer é meio esquisito, né? Tem de fazer aliança, porque aliança tem que ser o quê? Dupla. Eu tenho que querer e o outro tem que querer também. Não é isso? Só que aqui é Deus, o Senhor, ele diz, farei nova aliança com vocês, tá? Vocês não têm que dizer sim ou não. Eu faço nova aliança e está feito, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que manda, que determina tudo. E ele repreende aqui esse povo, dizendo, eis que vem dias. Então, tudo era o quê? Futuro. Lá era futuro, aqui é o presente. Assim é? Então, a mediação é feita por um.
E por não terem os religiosos passados por essa mediação, entenderam por conta própria, é onde eu falei, criou a teologia, que veio da mitologia grega. E ali começou a descoberta de Deus e começou a criar uma nova forma de vida para um povo viver escravo deles, né? Entenderam por sua própria conta, onde surgiram essas várias denominações, se tornando heresias. Tornando-se heresia. E o que diz lá em João 10,16? Né? Aonde que Jesus ali agora traz uma revelação para acabar com a apostasia e com o velho fermento e com a lei. Ele diz, ainda tem outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Então, quem vai conduzir essas ovelhas? Jesus Cristo. Não é o homem. No homem, mas não será o homem. Será Jesus Cristo. Porque ele diz, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, é a voz que manda. O véu para ver uniformidade, mas a voz que chama e atende, né, as suas ovelhas. Então haverá um rebanho e um pastor. Assim é, abençoados. Então o mediador, ele veio para realmente reformar tudo isso que está aqui. É o tempo da reforma. Quantos creem nisso? Somos reformadores, trazendo o quê? Uma nova mensagem para a renovação da mente, para que o povo experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós queremos isso para a igreja, assim é? Por isso nós estamos dedicando a nossa vida, nos dando como resgate por todos, porque queremos alcançar todos os filhos para chegarem realmente à unidade da fé, à unidade do corpo e receber vida com abundância, assim é?